Fala galerinha, tudo certo? Vídeo novo no canal, vem comigo que hoje eu vou te explicar por que o Flamengo nunca vai ser o Real Madrid. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que tu vai concordar com meus argumentos e tu nunca tinha pensado desse jeito. Vem comigo. Quem gosta de futebol e quem acompanha futebol todo dia, com certeza já ouviu aquela frase: se o Flamengo e o Corinthians se organizar, eles vão virar o Real Madrid e o Barcelona do Brasil. Mas se liga só, vocês já pararam pra pensar o que faz o Real Madrid, o Bayern de Munique, esses clubes gigantes ter essa hegemonia que eles têm? E a resposta é curta e grossa e simples: é dinheiro. É dinheiro a diferença deles pro resto. O Real Madrid e o Bayern de Munique, eles arrecadam 10, 15, 20 vezes mais que seus adversários. Enquanto o Bayern de Munique e o Real Madrid lá estão batendo 1 bilhão de arrecadação por ano, os clubes que competem com ele estão batendo 100 milhões, 50 milhões, ou seja, 10, 15, 20 vezes a menos. Por isso, jogue bem ou jogue mal, o Real Madrid e o Bayern estão sempre conquistando as taças nacionais e as copas. Eles têm um time tão melhor que os adversários que mesmo eles jogando mal, é o suficiente para ganhar dos adversários. E também tem o fato deles terem uma torcida muito maior que os adversários, porque como eles são clubes globais e os times que eles competem geralmente só tem torcida dentro do país, isso faz com que a diferença seja gigante. Por exemplo, tu com certeza conhece alguém aí da tua cidade que torce pro Real Madrid, que se diz madridista, ou que torce pro Bayern, acompanha o Bayern. E fazendo um paralelo, é por isso que o Flamengo nunca vai ser o que o Real Madrid é. O Flamengo é sim o maior clube que arrecada aqui no Brasil e também é a maior torcida do Brasil. Só que aqui no Brasil tem algumas particularidades que na Europa não tem. Aqui tem vários clubes grandes e tradicionais no mesmo país. E esses clubes grandes e tradicionais têm poder financeiro e poder de torcida para competir com o Flamengo, coisa que não acontece lá. Aqui, se o Flamengo arrecada 1 bilhão de reais, o Palmeiras arrecada 800 milhões, o São Paulo arrecada 700 milhões, o Atlético arrecada 600, o Grêmio arrecada próximo disso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: aqui no Brasil, por ter vários clubes grandes, os clubes se equiparam. O Flamengo, tendo mais dinheiro, ele pode sim montar um time melhor do que seus adversários. Só que ele não vai ser 10, 20 vezes melhor. Talvez ele seja um pouco melhor. E sendo um pouco melhor, tu nunca vai conseguir ter uma hegemonia para sempre. Porque a hegemonia depende que tu seja muito melhor do que o adversário sempre. Pra até quando tu tiver mal, tu consiga ganhar dos teus adversários. O Flamengo, quando tá mal, num mau momento, acontece o que aconteceu no ano passado. Ele fica sem nenhum título, ou acaba apenas ganhando um título. A hegemonia depende basicamente de disparidade financeira, e aqui no Brasil é muito difícil disso acontecer. A gente tem que entender também que os clubes brasileiros não são clubes globais, igual são, por exemplo, os clubes europeus. Então qualquer clube brasileiro aqui, eles têm um limite de pessoas que ele pode alcançar. As pessoas que estão justamente nesse território. Falando de alcançar pessoas, por exemplo, o Flamengo tem uma torcida gigante. Ele consegue lotar um estádio em qualquer lugar do Brasil. Mas o que as pessoas não percebem é que o São Paulo também consegue lotar um estádio em quase qualquer lugar do Brasil. O Palmeiras também consegue, o Vasco também consegue. Tá vendo como aqui é tudo mais nivelado, não tem essa discrepância? Lá o Real Madrid consegue lotar um estádio em qualquer lugar da Europa, em qualquer lugar do mundo praticamente. O Valência consegue lotar o estádio em qualquer lugar do mundo. Ou seja, para ser dominante, o Real Madrid precisa ganhar apenas de um adversário, que é o Barcelona. Então, se ele tiver melhor que o Barcelona, ele é tão melhor que os outros que ele vai acabar ganhando de qualquer jeito. Aqui no Brasil, o Flamengo não tem apenas um competidor de nível semelhante, ele tem vários. Então, se ele tiver melhor, por exemplo, que o Palmeiras, ainda pode ter o Galo, ainda pode ter o Inter, ainda pode ter o Grêmio, que podem ganhar dele, porque eles são níveis próximos. A gente tem que entender o seguinte: o futebol ele não é um esporte lógico. O basquete, tu bota o melhor ali, o melhor vai ganhar. O futebol, a gente ama esse esporte porque é justamente o contrário. Qualquer coisa pode acontecer ali dentro de campo. E justamente por ser tão imprevisível assim, que é muito difícil tu formar uma hegemonia. Para tu formar uma hegemonia, tu tem que ter muito mais recurso que o teu adversário. E aqui no Brasil, como eu já expliquei, nunca vai acontecer. Vocês imaginam o Flamengo, por exemplo, tendo 10 vezes o orçamento que tem o São Paulo, ou 10 vezes a torcida que tem o Palmeiras? O Flamengo sim vai se manter como o clube que tem mais torcida no Brasil e provavelmente vai ser o clube que mais tem dinheiro no Brasil também. Mas o ponto que eu tô tentando te mostrar nesse vídeo é que esse dinheiro a mais e essa torcida a mais nunca vão ser, por exemplo, do nível que o Real Madrid ou o Bayern tem nos seus países. Ou seja, o Flamengo nunca vai conseguir ser tão melhor que seus adversários a ponto de formar uma hegemonia. Isso é impossível, que é impossível. E aqui também tem a questão que o Brasil é um mercado exportador. Então nossos melhores jogadores, eles tendem a ir para a Europa, mesmo que o clube seja gigante. Mesmo um Flamengo, um Palmeiras, um São Paulo da vida não consegue segurar os melhores jogadores, porque os melhores jogadores querem jogar na Europa. Por exemplo, se o Flamengo conseguisse segurar o Vinícius Júnior, tu acha que o Vinícius Júnior
não resolveria por anos e anos pro Flamengo, mas ele simplesmente não consegue. Isso é uma característica do país, é uma característica da cultura. A gente tem que agradecer por ter tantos times grandes aqui. Então é o seguinte, nunca vai acontecer essa hegemonia, seja o clube do tamanho que for aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem vários clubes grandes e o mercado é muito fragmentado, é muito diferente de qualquer país europeu. E por esse fato da gente estar no Brasil e a gente não conseguir alcançar outros mercados, nunca um clube vai conseguir ficar do tamanho mundial enquanto o outro clube ficar num tamanho só nacional. Isso vai acabar que, mesmo que a distância aumente um pouco entre os clubes, eles sempre vão ficar competitivos entre si. Eu espero que tu tenha entendido e eu tenho certeza que tu concordou. Não se esquece de deixar um like, de comentar, isso me ajuda muito a quem tá produzindo conteúdo. E se puder, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo chato que fica falando isso, que fica falando essa besteira e prova pra ele que ele tá errado. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.